A mudez da casa. Quando as paredes começaram a absorver os sons, eu achei que estava ficando louco. A primeira vez foi um sussurro meu, um simples "me desculpa", dito num acesso de culpa ao olhar o retrato do meu pai morto. O som saiu da minha boca, mas não bateu em nada, não voltou, não reverberou. Ele morreu no ar, engolido pela casa. Achei que fosse minha mente pregando peças, até que os estalos da madeira, o ranger das portas e até os ruídos do encanamento também sumiram. A casa, de alguma forma, começou a silenciar tudo. E o silêncio, Manu, não é ausência de som, é presença de alguma coisa que se alimenta dele. Depois de 3 dias, percebi que não havia mais passarinhos lá fora. Os carros deixaram de passar. O tic-tac do relógio desapareceu. Até meu próprio coração, quando coloquei o ouvido no peito, parecia bater mudo. Eu estava cercado por uma mudez viva e ela me observava. Não com olhos, mas com espaço, com densidade, com fome. A fome do silêncio. No 4º dia, ouvi um som. Não era qualquer som. Era meu próprio sussurro voltando. Mas ele voltou diferente, distorcido, como se tivesse passado tempo demais em outro lugar. Minha voz voltou arrastada, grave, como uma gravação velha reproduzida ao contrário. E então, pela primeira vez, a casa respondeu. Ela gemeu. As paredes estalaram como se estivessem se alongando. Um quadro caiu, mesmo sem vento. E ali, entre os escombros do porta-retrato, notei algo estranho. Um ponto escuro, como uma rachadura que respirava. Me ajoelhei e encostei o ouvido. Do outro lado havia gritos, muitos, diferentes, uns implorando, outros rindo como loucos. Era um coro de sofrimento. Percebi tudo o que a casa absorvia, ela guardava. E tudo o que guardava ainda estava lá dentro. Prova de ruído. Tentei fugir. A porta da frente não se movia. As janelas não existiam mais. Onde antes havia vidro, agora só havia parede lisa. A casa estava se fechando. Prendi a respiração e, por algum motivo, o silêncio pareceu se intensificar, como se tivesse notado minha tentativa de escapar dela. Então, testei um limite. Peguei um copo de vidro e o arremessei contra a parede. O impacto foi mudo. O copo se desfez no ar, sem som, sem eco. Mas então, algo novo aconteceu. Um fio de sangue escorreu da parede, como se ela tivesse se ferido. A casa gemeu de novo, dessa vez de dor. Ela não era só feita de tijolos, era feita de matéria viva, e ela me queria calado. Mas eu sou barulhento, Manu, e comecei a gritar, comecei a berrar com tudo que eu tinha, e foi aí que ela me puniu. A ausência do corpo. Minha garganta ardeu. Eu gritava tão forte que minhas cordas vocais ameaçavam romper, mas nenhum som saía, nada. E então, quando corri para o espelho do corredor, vi que algo estava errado comigo. Minha boca estava aberta, mas o reflexo não correspondia. No espelho, eu estava calado, imóvel, paralelo a mim. E de repente, meu reflexo sorriu. Um sorriso sujo, satisfeito. Aquele reflexo estava preso ali,
Ou eu é que estava fora do lugar? Quando bati no espelho, meu punho sangrou, mas o reflexo, não, ele só me olhava. Não era mais o meu reflexo, era algo que ouviu todos os gritos que a casa guardava e agora queria viver no meu lugar. O primeiro corte. Corri para a cozinha, peguei a faca mais afiada e me escondi debaixo da mesa, tentando pensar, respirar, existir. Mas até meu pensamento parecia abafado. A casa queria que eu fosse consumido pelo silêncio, não só por fora, mas por dentro. Então, como um louco, me cortei no braço. Queria ver se a dor fazia som, se a carne rasgada podia quebrar o silêncio. O sangue escorreu quente, mas mudo. Nenhum som, nenhum alívio. A dor, sim, existia, mas sozinha, isolada, vazia. E então percebi, cada vez que alguém tentava romper o silêncio com violência, a casa se alimentava da dor. E ela queria mais. Memórias roubadas. As fotos sumiram. Os álbuns, os quadros, até as marcas nas paredes, tudo apagado. A casa começou a apagar minha história. Meu nome já não me parecia familiar. Me olhei no espelho do banheiro e já não tinha certeza de que aquele rosto era meu. A memória começou a falhar, lembranças desconexas, risos sem origem. Um enterro? De quem? Um menino que gritava? Será que era meu irmão? Eu nunca tive irmão. Ou tive? A casa estava me desfazendo em silêncio. E talvez aquele reflexo sorridente do espelho fosse alguém como eu, antes. Alguém que perdeu tudo, que se calou. Último ritual de grito. Descobri uma saída no sótão, um espaço que a casa ainda não havia engolido. Lá encontrei símbolos riscados nas paredes, desenhos infantis e rituais rudimentares. Um deles dizia: para sair, faça o eco gritar de novo. Senti o que precisava fazer. Peguei pregos, madeira e construí uma pequena caixa acústica, como as de isolamento. Entrei nela, nu, e gritei até vomitar. Gritei até meus ouvidos sangrarem. E então, pela primeira vez, o som voltou. Um rugido. A casa explodiu de dentro. As paredes se torceram. O teto ruiu. Mas o silêncio fica. Acordei no meio do mato, nu, ensanguentado, mas vivo. Ou pelo menos achei que estivesse. Voltei para casa. Ela não estava mais lá. No lugar, só um campo vazio. Ninguém lembra que ali havia uma rua. Ninguém lembra de mim. Quando tento falar com alguém, eles me olham estranho. Minha voz não sai mais. E quando falo, escuto um eco ao contrário. O som que faço é o som dos outros que morreram na casa. Eu não escapei. Eu fui escolhido para levar a casa comigo. E agora, onde quer que eu vá, o silêncio vem. E ele quer mais vozes.